Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Curte, comenta, deixa seu like, compartilha com mais pessoas. Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu gostaria que você, meu amigo e minha amiga, prestasse bastante atenção nesta palavra. Aqui Deus revela coisas extraordinárias que nós, seres humanos, não temos o conhecimento. A gente só fica a par do que acontece quando a gente lê a palavra de Deus. Olha só o que diz o título: a responsabilidade pelo pecado é individual. Há quem diga assim: fulano faz coisa errada e eu pago o preço. O filho diz: meu pai ou minha mãe erram e eu pago o preço. Ou o pai e a mãe diz: meu filho erra e eu pago o preço. De forma nenhuma, meu amigo. Ninguém paga preço por ninguém. Cada um paga pelos seus próprios atos. Olha só o que está escrito aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: e veio a mim, o profeta Ezequiel, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se emboteceram, se embotaram. E Deus responde: vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais vocês dirão esta parábola em Israel. Ou seja, aquele que abrir a boca, meu amigo ou minha amiga, e disser que está pagando um preço por outra pessoa, essa pessoa está completamente, definitivamente enganada, porque Deus é justo, porque Deus iria lançar a culpa do culpado nos ombros do inocente. De forma alguma. Deus é justo, meu amigo. Cada um paga pelos seus próprios atos. E ele diz assim, Deus fala assim: eis que todas as almas são minhas. Olha só, que coisa forte. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também é a alma do filho. É minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, todas as almas pertencem a Deus. A alma do justo e a alma do injusto. É claro que Deus, sendo verdadeiro e justo como Ele é, Ele vai dar recompensa a cada um. Tem aqueles que se arrependem, tem aqueles que viviam uma vida de perversidade e luxúria, viviam uma vida de erros, de pecados, e no decorrer do tempo, eles se arrependem e buscam o perdão de Deus e recebem, porque Deus é misericordioso, e esse recebe a palavra de Deus, se arrepende, se converte, obedece e alcança a salvação. Existem aqueles que não se arrependem, mas têm remorso, e eles não se lançam nos braços de Deus, não aceitam o Evangelho, não se convertem, não abandonam o pecado. Então esses também irão receber a recompensa, que é o lago de fogo ardente e enxofre, a saber, a segunda morte. E diz assim:
e diz assim: sendo, pois, o homem justo e praticando justiça e juízo, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos, olha só, não comendo sobre os montes, e não levantando seus olhos para os ídolos, ou seja, não levantando ídolos no seu coração, nem ser humano, nem de fabricação nenhuma, mas crendo somente em Deus. Ele diz: não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, ou seja, não desejando a mulher do seu próximo, nem se achegando na sua mulher, não se achegando à mulher no dia da sua separação, ou seja, no dia do seu fluxo de sangue, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o que deve, e não roubando, não dando seu pão, dando seu pão, ou seja, repartindo seu pão com o faminto, cobrindo aquele que se encontra sem roupa, não dando seu dinheiro à usúria, ou seja, não dando seu dinheiro à luxúria desse mundo, às coisas desse mundo, às coisas erradas, investindo, gastando dinheiro naquilo que não é pão, não recebendo demais, desviando a sua mão da justiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade. O tal homem, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e ao necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usúrias, ou seja, cobrando juros, e receber demais, porventura viverá este homem? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados de seu pai, fez, e vendo-os não cometer estas coisas, semelhantemente, não comer sobre os montes, e não se levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher com a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar do seu, e der o seu pão ao faminto, e cobrir com roupa o que está nu, desviar do pobre a sua mão e não receber usúria e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal homem não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente morrerá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens dos irmãos e fez o que não era bom no meio de seu povo, e eis que morrerá pela iniquidade. Mas dizeis, por que não levará
o filho a iniquidade do pai, porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter dos seus pecados, de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. E de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Deus fala, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas as injustiças? Então veja só, meu amigo, a vontade de Deus não é que o pecador morra na prática do pecado. A vontade de Deus é que o pecador se arrependa e receba Jesus como o único Senhor e Salvador de sua alma, para que ele possa repreender todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, no nome de Jesus.